Sejam bem-vindos ao Voo Mental, eu sou a Dani Cristina. Hoje a gente vai falar sobre a personalidade ENFJ, a personalidade do protagonista. Se ainda não fez o teste, eu vou deixar o teste aqui para você fazer. Você vai selecionar 4 letras que são características suas para aprender a se conhecer melhor, entender um pouco sobre a sua própria identidade. Tem gente que não se conhece, não se admira. Se você é uma dessas, você precisa fazer o teste, conhecer quais características você precisa desenvolver e quais você precisa adaptar, ok? Bom, vamos falar então sobre a personalidade do protagonista. A gente já viu algumas personalidades e a gente vai falar sobre a primeira característica, que é a liderança. A gente já falou sobre outras personalidades que têm essa vocação de querer liderar, né? Existe um dado que 2% da população tem essa personalidade, tá? É muito complicado para quem lida com alguém que tem essa personalidade quando uma pessoa assim entra num ambiente de trabalho e ele é subordinado, né? Ou tem outras pessoas que estão lá mais tempo, porque o perfil da pessoa faz ela tomar atitudes, né? O comportamento dessa pessoa vai estar ligado a essa característica de personalidade que às vezes não é muito bem aceita por outras pessoas. Eu já entrei num ambiente de trabalho uma época que eu tinha acabado de chegar, mas como eu ia, né, cuidar do caixa, era uma responsabilidade que eu não queria que a empresa perdesse o controle, né? Eu também não queria assumir responsabilidade por erro de outras pessoas. Então eu queria muito implantar um sistema na empresa. E na época eu não consegui encontrar nenhum programa que fosse gratuito para mim fazer essa implementação. Mas a pessoa que trabalhava lá ficou incomodada comigo porque eu tinha acabado de chegar. E a pessoa já trabalhava há anos na empresa, né? Aí eu lembro que um dia eu falei pra ela assim, mas espera, você não quer uma coisa mais fácil pra gente? Vai facilitar o nosso trabalho. Mas ela não gostou muito não, então quem tem perfil de liderança tem que aprender a dosar, né, as suas sugestões, porque claro que toda sugestão que acrescenta para a empresa, né, é positiva, mas lidar com funcionários que não entendem esse perfil, ou porque estão mais tempo, né, ou porque estão um cargo acima mesmo, é bem complicadinho aí lidar. Em geral, o líder, quando ele tem essa personalidade, ele entra numa empresa, é muito comum você ver ele subir de cargo rápido, porque a personalidade dele é adaptada para lidar com isso, né? Mas, como eu disse, dependendo do tempo que outras pessoas estão, enfim, é bem difícil lidar. Nem todo mundo escuta aquilo que você diz. Tem gente que o tempo todo está interpretando coisas que você diz, e eu tenho um pouco dessa característica, né, de chegar, de dar ideias e tudo mais. E eu já lidei com gente que distorcia o que eu falava, mas não porque eu falava, né, de um jeito rude, não, mas a pessoa tinha dificuldade em lidar com alguém que estava chegando agora, e tinha essa característica aí de trazer ideias e tudo mais, tá? Bom, protagonista também é uma pessoa inspiradora, isso é muito legal. Pessoas que gostam de, principalmente assim, quando você fala de família, é legal você ter pessoas que gostam de trazer para os filhos os seus comportamentos, sabe? Que são exemplo, né? Isso é muito legal.
São pessoas carismáticas, né? Eu não considero uma pessoa carismática. Eu não me dou bem com todo mundo. E eu não tenho problema nenhum de deixar isso claro. Tem gente que não gosta disso, não. Que tem gente que acha que eu tenho que cumprimentar todo mundo no maior... na maior calorosidade. Eu não sou assim. Mas ok, o protagonista ele é carismático, tá? Ele é altruísta, tá? E eles dizem o que eles querem, como eles são. Tem bastante facilidade de se comunicar com pessoas, mesmo que são pessoas novas, ok? Só que tem um ponto bem negativo aqui que eu tava vendo, que eles são idealistas. Ixi, aí deu ruim. Sabe, pessoas que imaginam, vamos supor, você conhece eles agora. Aí eles olham pra você e imagina você e características suas do jeito deles. E quando você não é exatamente aquilo que eles querem, eles costumam ter uma postura de te impulsionar a alcançar isso que eles querem que você seja. Isso é bem complicadinho, hein? Eu não aceitaria isso, não. Eu já falei que eu não aceito mandando em mim? Já. Então, vocês já sabem, né? Não, eu não daria muito bem. Eu já tive um namoro. Quando eu tô muito feliz ou quando eu tô triste, eu me energizo cantando e dançando. E eu tive um namoro que eu tava super feliz, assim, quando eu conheci ele, tava bem animada com o relacionamento e tudo mais. Até esse dia. Aí a gente tava conversando e eu levantei, a gente tava em casa, eu liguei uma música e comecei a dançar. Mas é o meu jeito, é uma característica minha, da minha personalidade. E ele ficou puto comigo, porque eu tava dançando. A gente tá conversando aqui, você levanta e vai dançar. Eu falei, mas eu tô feliz, é assim que eu, né, me expresso. Gente do céu. Ficou puto comigo, puto. Aí eu lembro que eu falei, vamos fazer o seguinte, você não é pra mim. Porque isso aqui é uma característica minha e eu não mudo por causa das pessoas. Se você não gostar de algum comportamento meu que vai trazer prejuízo, alguma coisa assim que você acha que, né, de caráter, alguma coisa, você pode até falar comigo. Se você acha que eu fiz alguma coisa relacionada a isso, você pode até falar comigo. Agora, característica da minha personalidade, de quem eu sou, eu não vou mudar por... Desculpa. Você tá conectando com a pessoa errada, né? Eu não sou esse tipo de pessoa e eu não mudo por causa de ninguém. A minha característica, não. E aí eu lembro que eu fiquei bem chateada. Eu tava super feliz até aquele momento. Fiquei muito chateada, porque eu falei assim, eu acho que eu tava achando que eu tinha encontrado alguém que me aceitava do jeito que eu sou. E a pessoa não gostou de uma coisa que eu amo fazer quando eu tô enérgica ou quando eu tô chateada. E aí não dá, gente. Como é que vocês conectam com alguém assim? Aí eu já tirei o pezinho, né? Já botei o pé no freio. E já também regulei a emoção. Falei, ixi, não vou nem botar o coração aqui porque deu ruim. Bom, aí, seguindo. Então, essa personalidade idealiza as coisas e as pessoas. E vão estimular que as outras pessoas se encaminhem para ser aquilo que o ideal dele, né, imaginou. Ixi, isso aí pra mim, péssimo. Não lidaria com essa característica. Seguindo. Até agora eu tava achando uma pessoa super interessante. Chegou aqui, deu ruim. O medo deles é não atingir o seu potencial. Isso é legal, porque é uma pessoa que quer atingir o seu potencial, uma pessoa que está buscando seu crescimento de alguma forma.
Seja fazendo cursos, seja assistindo palestras, seja. Isso é muito legal, gente. Eu amo pessoas que têm essa visão de crescer, de expandir o conhecimento. É muito legal isso, né? São pessoas que dizem aquilo que querem, quando querem. Tem interesse genuíno nas pessoas, no como elas são. Então, esse perfil de liderança, né, e protagonismo não faz com que ele ache outras pessoas desinteressantes. Pelo contrário, ele se interessa por conhecer características diferentes. Isso aqui é uma coisa que eu acho que eu tenho muito, porque quando eu converso com alguém que pensa diferente, eu quero entender o que o outro, né? Como é que o outro enxerga. E eu gosto de deixar claro como é que eu enxergo. Eu não obrigo ninguém a pensar como eu, mas eu gosto de saber como que o outro pensa e gosto de deixar claro como eu penso se é alguma situação diferente. Se não, deixa rolar a história. Mas, por exemplo, religião, né? Eu conheço gente de várias religiões diferentes. E aí eu quero entender por que as pessoas pensam diferente. Então eu quero saber delas, mas eu também gosto de deixar claro como é que eu acredito, o que eu acredito, tá? Gostam de relacionamentos profundos, ao invés de ficar com relacionamentos. Acho muito legal isso. Muito legal, achei muito interessante. Gente, a gente tá vivendo uma época que as pessoas não estão dispostas a entrar no relacionamento para fazer dar certo. As pessoas entram no relacionamento com esse perfil aqui do protagonista, idealizando alguém e achando que o outro tem que ser exatamente aquilo que a pessoa quer. Aí tem característica que a pessoa não gosta, em vez de lidar, né? A pessoa cai fora. Então, gente, não entra em relacionamento sério. Ai, meu Deus, eu fico indignada com essas coisas, mas tudo bem. Vamos seguir. Mas o protagonista, ele gosta de relacionamentos mais profundos. Não são todos, tá? A gente tem que sempre levar em consideração que as características de uma personalidade, elas podem variar em quantidade. Eu posso ter uma porcentagem dessa personalidade protagonista e uma porcentagem de outra personalidade com outras características. O que é importante a gente levar em consideração? Que existem muitas pessoas com personalidades e características diferentes ou semelhantes, mas que são diferentes. São pessoas diferentes. Tá? A gente já falou isso um monte de vezes, né? Vocês entenderam. Ok. São pessoas que seu altruísmo, se ele se conectar muito com outra pessoa, ele pode enxergar as suas características no outro e características do outro em si. Nossa, gente, isso aqui pra mim é um chá revelação. Vou contar pra vocês por quê. Eu tô com o tempo aqui cronometrando. Quando você escuta uma pessoa que fala sobre uma característica sua que você não tem, você já sabe que essa pessoa tá falando dela. Eita, vai doer. Quando alguém te chama de alguma coisa que você não é, cuidado, essa pessoa está falando de uma característica dela, ok? Eu já lidei com várias pessoas que eu entendi que as pessoas não eram o tipo de pessoa que eu queria por causa disso. Começaram a falar de mim coisas que eu não era. E aí eu comecei a olhar pra pessoa e entender, tá se projetando em mim. Entendeu? Se liga aí, que tem outras pessoas que também têm essa característica. Você vai descobrir coisa de um monte de gente pensando nisso agora. Acredite. Vai querer se afastar de um monte de gente. Que mais? São pessoas que gostam de compartilhar sua vulnerabilidade com pessoas do seu círculo de amizade mais profundo.
tá? E são pessoas que gostam de criar laços de amizades, né, mais aprofundados. Então, com essas pessoas ele se abre, conta as suas dores e tudo mais. Gostam de ver outras pessoas se dando bem, tá? E tem uma sensibilidade quando não são ouvidos, quando não são aceitos, quando não são, sabe, aquela pessoa, ixi, isso aqui pra mim é uma frescura que, ai, pode falar isso, que vai ter gente que vai achar ruim, né? Eu não ligo, se alguém não gostar de mim, deixa claro que aí eu já dou a linha. Se quiser, dá a linha você antes, também, não ligo. São pessoas que têm muitas expectativas, né? Lembra, idealista? Isso pode interferir quando ele tem filhos. Imagina uma pessoa que está cobrando filho, uma expectativa que não é do filho, é dele. Nossa, dá muito ruim. Então, se você tem esse perfil, saiba que o seu filho nasceu para ser alguma coisa que não é aquilo que você quer. Você não tem que cobrar dele aquilo que você quer. Você tem que entender qual é a personalidade do teu filho, qual é a área que ele vai desenvolver para atingir o sucesso que ele nasceu para atingir. Não é o seu, é o dele, tá? Quebrar essas expectativas aqui vai ajudar bastante as crianças se sentirem amadas. E, apesar disso, eles gostam de dedicar tempo, tá? E investir nos filhos. E isso é muito bom. Porque a gente vê, hoje em dia, tem muitos pais que não tem dificuldade de arrumar tempo para os filhos, né? De entender que a criança precisa de afeto, precisa ali de cuidado, de orientação, ele precisa se sentir amado. Mesmo que muitas vezes a criança é amada e não sente amor, né? Porque é muito cobrada, muito criticada, tudo mais. Então, quando você dedica tempo de qualidade com seu filho, você tá mostrando pra ele, eu tô aqui, eu me importo com você, vamos brincar, vamos estudar junto, eu te ajudo, eu te oriento. Ele vai se sentindo amado com isso, tá? Áreas que essa personalidade se dá bem, vamos lá. Professores, políticos, interessante. Treinadores, recrutadores, coaches e marqueteiros. Não sei se é assim que fala, mas vocês entenderam, né? Então, se você tem essas características, parabéns, você é o protagonista. Agora você já conhece algumas habilidades que você precisa desenvolver e algumas áreas que você pode desempenhar muito bem. Bom, amanhã, às 7 horas, a gente está aqui para falar sobre a próxima personalidade. O vídeo que eu prometi ontem tá no ar, confere aí. E se você já descobriu a sua personalidade, a gente não falou sobre ela ainda, comenta aqui embaixo qual é a sua personalidade, quais são as 4 letras, e aí eu posso adiantar, falar dela primeiro, tá bom? A gente se vê amanhã. Tripulantes, pouso autorizado.